E, na sequência, depois, a palestra nós temos programado 1 hora de palestra. Na sequência, depois, a gente vai deixar aberto para vocês poderem fazer alguma pergunta, algum questionamento, tá bom? E, então, a gente vai, depois, na sequência, nós vamos nos sentar ali para que ele também consiga visualizar-nos, né? A gente a ele, ele a gente, tá bom? Então, é isso daí. Então, Aloysio formou-se inicialmente em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Mauá, trabalhou nos primeiros anos de carreira como calculista estrutural, engenheiro de solos e engenheiro de obras. Percebendo vocação para a gestão e mundo financeiro, iniciou imediatamente após a formatura de engenharia civil o curso de administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Neste período, saiu da área técnica e começou uma carreira de gestão na IBM, a qual durou 10 anos, sendo um deles realizado na IBM americana em Nova York. A vontade de estar perto da engenharia e a arquitetura, um antigo sonho trouxe de volta ao real estate. Trabalhou mais de 6 anos em Santos em engenharia e incorporação, onde conheceu muitos dos que estão aqui. Neste período, teve 2 grandes presentes da vida. Formou-se em arquitetura e conheceu a Kitty Aquiles, com a qual se associou em escritório de arquitetura e depois se casou. Continuam sócios até hoje, e a curiosidade por outros tipos de engenharia o trouxe para as obras portuárias e passou a desenvolver as obras nas edificações do complexo portuário PTP, das empresas Maersk e MSC, ainda em Santos, onde passou 3 anos, misturando engenharia, arquitetura e gestão financeira. Foi convidado para trabalhar em São Paulo, no Fundo de Private Equity e Real Estate, HSI, Hemisfério Sul Investimentos, onde continua a desenvolver as 3 disciplinas que sempre o rodearam, com a gestão financeira, arquitetura e engenharia, e passou a trabalhar com projetos de shopping centers, hotéis, edifícios corporativos, residenciais e multiuso, self-storage e galpões logísticos. Após 3 anos de HSI, recebeu o convite de Carol Bueno e os 3 franceses para ser o CFO do grupo, passando a ser o CEO em 2021, inclusive da agência de Paris, onde mora atualmente. Aloysio e Kitty continuam atuando juntos em alguns projetos, inclusive Kitty participa de alguns projetos da Triptych, na França e no Brasil. Então, com vocês, Aloysio. Obrigado, gente. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo bem. Se o som está bom, se vocês estão me vendo, se está tudo legal primeiro, né? Antes de começar a falar. Tá tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Bom, primeiro, eu sei que tem essas coisas de falar da carreira, do curso, dessas coisas, mas super. Eu estou super feliz de estar com vocês, porque eu tenho muito orgulho de estar sempre perto da Associação dos Engenheiros, né? Eu sempre quis pertencer à Associação dos Engenheiros, mas meu pai era advogado, então eu não era sócio, né? Tinha aquela coisa, o pai tinha que ser engenheiro. Mas depois eu fiquei engenheiro e pude participar como sócio da associação. Porque minha história com a associação é muito antiga, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas eu estou muito feliz mesmo de participar de você. Eu peço super desculpas porque eu não estou aí, eu era para estar aí agora, mas eu trabalho no Brasil e aqui eu tive que ficar mais um tempo. Então, primeiro eu peço desculpas por não estar presencialmente, mas eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz por estar perto de vocês de alguma maneira. Vocês estão comemorando 85 anos
Eu sempre fui nas festas da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, foi sempre incrível, uma coisa super gostosa. Eu amo muito essa associação, gosto muito, e tenho muita vontade de estar perto de vocês. É isso que eu sinto daqui, a gente fica longe, então essa maneira da gente estar junto, mesmo que seja assim de forma digital, é muito importante. Eu vou aqui colocar minha tela para vocês só vão dizer se está tudo bem, eu vou tirar meu vídeo e vou colocar minha tela para vocês. Espera só um minuto. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que deu certo. Então, qualquer coisa, vocês dão um grito aí, tá bom? Que a gente está dentro de casa e não tem muita frescura, não. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. O que eu queria apresentar é um pouco da minha trajetória profissional, que a Márcia me pediu, o Daniel também, mas eu acho que o Daniel sintetizou bem aí o resumo que eu mandei para ele e tal. E um pouco da Triptych, né, os projetos de arquitetura. Vou falar um pouco dos projetos do Brasil e da França. Deixa eu ver aqui meu tempo para não demandar muito tempo de vocês. E porque eu gosto muito da gente poder, no final, falar um pouco, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, acho muito boa a interação. E eu selecionei alguns projetos, realmente são muitos projetos da Triptych, eu vou mostrar alguns, e depois 3 projetos eu selecionei para mostrar para vocês, que é o primeiro projeto de madeira engenheirada, a cidade de Matarazzo e a Vila M. Depois eu queria falar um pouquinho da França, apenas para a gente poder comparar as coisas com o Brasil, aprender um pouco de um lado e do outro, o mercado público-privado, e aí a participação do grupo. Quem quiser participar, acho que seria muito legal para mim, pelo menos, ter essa interação, tá? A primeira Associação de Engenheiros, eu queria falar que eu comecei a minha interação com a Associação de Engenheiros aos 12 anos, eu lutei judô pela associação, professor Altamir. A gente ganhou muitas medalhas pela associação, foi uma coisa muito incrível para a minha fase de 12 anos, de molecado e tal, tá juntos. Eu conheci muitos amigos na associação lutando judô, e o judô é uma coisa muito importante para essa fase da vida, né? A gente aprende muito a questão da disciplina, da educação, foi muito importante. A associação foi o primeiro contato meu com a associação, e aí depois, aos 21 anos, 9 anos depois, eu estava formado engenheiro, e eu me inscrevi, né, na Associação de Engenheiros. Então, eu sou bem velhinho aí no cadastro da associação. Então, eu tenho uma coisa muito forte pela associação, sempre tive, e quero continuar tendo, por isso que eu sou bastante grato de estar aqui com vocês. Em relação à minha trajetória profissional, a minha carreira não é muito linear, né? E outro dia eu li sobre isso, que o destino é formado por uma linha muito reta, e pelo menos no meu caso, né? No meu caso, não tem sido assim. É uma coisa bem, assim, ambígua, eu não tenho... eu não sei se eu sou eu acho que eu não sou um bom engenheiro, nem um bom arquiteto, nem um bom financista, eu tenho um pouco de cada, e existem pessoas que são mais especialistas e que são incríveis. Então, eu acho que essa mistura é que faz a nossa produção de realização profissional importante. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ter vários profissionais de vários tipos, né? E o meu é bem generalista, né? Eu me formei na Mauá, como o meu querido professor falou. Depois eu fiz a GV, e eu comecei a trabalhar na IBM, eu fiz engenharia de custos, e eu comecei para a área mais financeira, custos, despesas e tal. Depois, eu voltando para o Brasil, eu fiz um curso de arquitetura que foi incrível, Daniel Proença foi meu professor, e eu me identifiquei muito com esse curso de arquitetura, era uma coisa que eu fiz bem mais velho, mas foi muito importante na minha vida, porque a gente, principalmente hoje, né, você tem
várias profissões ao longo da vida, vários momentos ao longo da vida, a gente tem um tempo de vida maior, né? Então, a gente começa a vivenciar outras profissões, outras experiências. Depois eu fui para o ramo do real estate, da incorporação, da engenharia, da arquitetura, comecei a juntar toda essa confusão do real estate. Eu fiz direito imobiliário, tive o privilégio de fazer a Harvard, eu fiz um curso de gestão e liderança, foi muito legal na minha vida, uma experiência em Boston, incrível, e eu aproveitei que eu estava lá e fiz um curso de verão, um curso de arquitetura de 2 meses e meio, e eu estava lá no verão e fiz. E depois eu fiz um curso na INSEAD de Planejamento Estratégico Financeiro, que é uma Harvard aqui da Europa, em Fontainebleau, aqui no sul da França, no sul de Paris, né? Não no sul da França, sul de Paris. E eu acho que assim, você começa a ver assim, uma mistura de engenharia, arquitetura e também de finanças, mas é bem o que eu sou. Na parte de profissão, eu trabalhei, então, como o Daniel falou, na Promon, eu fui engenheiro de projetos, calculista, mecânica de solos, trabalhei em obras na GHG, e aí eu fui para a IBM, e aí veio essa parte financeira, de gestão, que mudou um pouco a minha carreira, onde eu trabalhei um tempo, 1 ano, em Nova York, em Poughkeepsie, né? Depois eu trabalhei como CFO, uma incorporadora, engenheiro arquiteto, aquela coisa toda, e aí foi quando eu conheci a Kit e fiz arquitetura, enfim, eu fui para a área da arquitetura, e acho que eu complementei a minha experiência, né? Eu não me julgo um arquiteto, fiz alguns projetos, mas eu acho que a arquitetura é uma coisa que você tem que trabalhar muito tempo para maturar, para ser realmente um arquiteto. Não é questão de ter um título, né? De se formar e, eu sou arquiteto. Eu acho que a arquitetura é uma coisa que você tem que vivenciar muito forte, muito tempo, muitos anos e aprender. Eu falo isso com muita sinceridade. Então, eu acho que eu fui um pouco arquiteto na minha vida, fiz algumas coisas interessantes, mas eu acho que eu sou mais generalista. Acho que eu deixo esse legado dos arquitetos para quem é arquiteto mesmo e que faz aquela atuação mais contundente. A minha atuação é mais generalista, realmente, tá? Depois eu trabalhei como engenheiro, voltei para engenharia, trabalhei nessa área do porto. Era uma coisa incrível trabalhar na minha cidade, numa coisa de portuário, numa uma plataforma, vamos dizer, de obra portuária que tem a ver com a minha cidade. E depois eu fui convidado realmente para trabalhar na HSI, que foi um pulo na minha carreira, onde eu comecei a trabalhar com Private Equity. Trabalhei com todos os tipos de projetos, engenharia, desenvolvimento, incorporação. E aí que eu comecei a ver todas as áreas da minha vida juntas, né? Eu estava indo para um outro fundo, né? Depois de 4 anos da HSI, e aí a Carol Bueno me convidou para trabalhar com eles. E eu estou lá há 6 anos, praticamente. Eu não estou há 6 anos, mas há quase 6 anos. Onde hoje eu sou CEO do Brasil e CFO de Paris. Então, essa mistura toda de carreira, tudo, é só para dizer o seguinte, a gente sabe um pouco de cada coisa, eu sou bem generalista, e eu admiro os especialistas, né? Porque com eles que a gente consegue realmente concretizar as coisas, e tem que ter um pouco de tudo, é uma mistura. Quanto mais heterogêneo for o meio, né, que você trabalha, eu acho que mais você consegue concretizar as coisas. Falando um pouquinho, então, da Triptych, né, que tem 22 anos, ela foi formada pela Carol, a única brasileira, e os 3 franceses, o Gui, o Olivier e o Greg. A Carol que me trouxe para a Triptych. E são franceses que vieram fazer a carreira no Brasil, né? Depois eu vou falar um pouquinho da profissão do arquiteto na França, porque eu acho que a gente pode aprender com isso. A gente pode trazer, e vocês contam comigo da associação, o que a gente puder fazer para poder trazer ideias, né, que a gente faz na França, que tem muita coisa avançada com o público privado, com os investimentos, para tentar realmente trazer algumas coisas, principalmente para Santos, que tem um parque histórico incrível, né?
É uma cidade que tem um momento do Brasil muito forte na virada do século. Vocês contem comigo. Mas, enfim, esses caras se formaram. O Gui foi fazer mestrado em urbanismo, o Greg em filosofia, o Olivier foi fazer também urbanismo e a Carol em paisagismo. Só que a Carol veio para o Brasil e na França começar a carreira de arquiteto é muito complicado. Tem uma série de coisas para serem feitas, a gente vai falar no final, e eles resolveram vir todos para o Brasil, ficaram na casa do pai do Olivier, lá no Rio de Janeiro. Ele era um cara que trabalhava no banco, um banco francês, e, enfim, eles ficaram lá, começaram a fazer 3D, e aí começou a carreira dos caras, tá? Há 22 anos atrás. Eu tenho uma ligação com a França muito forte, isso é importante dizer, sempre tive, muito antes da Triptych, por causa dessa moça aqui, que é minha mãe. Ela tem descendência francesa e ela sempre me passou coisas boas da França. Então, a gente tinha uma questão, quando eu trabalhei na IBM, eu trabalhei muito com a França, depois com família, que a gente resgatou. Então, essa relação com a França sempre foi muito forte para mim, né? Então, hoje, trabalhar na Triptych, trabalhar com a França, trabalhar aqui na França, para mim é uma coisa super importante, da forma pessoal. Então, eu também tenho um pouco disso na minha vida. Minha mãe aqui é a minha referência de vida. E a gente tem família que vem de Bordeaux e Toulouse. Falando um pouco da Triptych, então, eu acho que eles têm essa pegada do racionalismo francês, que é muito pragmático. E aí tem aquela questão de quem está fora do Brasil e vem para o Brasil, eles têm uma loucura, uma fascinação pelo tropicalismo, pelo verde, pela nossa riqueza de natureza, muito mais forte que a gente. Eu acho que é aquela questão, quando você está dentro, inserido naquele espaço urbano, enfim, naquela história, você meio que se cega um pouco, você não dá tanto valor. E quando a pessoa vem de fora, ela dá mais valor. Então, eu acho que eles trouxeram um pouco do pragmatismo francês, mas eles tiveram uma paixão pelo nosso verde, né? Nossa exuberância tropical, mais forte até que a gente mesmo. Então, acho que essa mistura é que foi a grande pegada dos franceses no Brasil. E a Carol, muito apaixonada pelo Brasil, foi a tradutora, né? Eles começaram no Rio, ficaram só um ano, depois eles perceberam que São Paulo estava mais no centro das coisas, dos acontecimentos, dos negócios, e eles já mudaram para São Paulo. Mas acho que essa mistura, essa opção muitos estrangeiros optam por isso, vêm para cá e se apaixonam pelo Brasil. Quando a gente está fora, a gente fica mais apaixonado pelo Brasil. Eu estou mais apaixonado pelo Brasil. A gente fica mais fora, a gente fica com mais saudades, a gente sente aquela falta de algumas coisas, a gente dá mais valor, né? Eu sei que hoje a gente está numa puta confusão, eleição, não sei o quê, mas o Brasil é incrível, o Brasil é muito forte, muito especial. Eu sinto uma força de ser brasileiro muito feliz e muito orgulhosa. E eu acho que quanto mais você está longe, mais você dá valor. E eu acho que foi essa a pegada deles. No final, o Gui e o Olivier, eu trabalho com os dois hoje, né? Eles abriram depois o escritório na França, então eles vieram para o Brasil, e aí depois eles começaram a participar de concursos, ganharam alguns concursos, e aí começaram a participar da arquitetura na França desde 2008. E em 2000 eles abriram no Brasil, no Rio, e em 2002 em São Paulo. Eu vou falar um pouco depois dessa questão da França, acho que não agora, vamos falar dos projetos, mas eles vieram pelo Brasil para depois voltar para a França. Então, foi um caminho via Brasil que eles se firmaram aqui. Eles fizeram realmente um trabalho maravilhoso, eles expuseram em vários lugares do mundo, foram reconhecidos pela mídia internacional, isso é muito importante, eles são incríveis.
E eles têm um trabalho na França e no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem projetos, por exemplo, no Peru, no Equador, no Chile, e na França a gente tem, além da França, alguma coisa na Inglaterra, em Portugal, na Finlândia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente trabalha com esses dois endereços, em Genópolis e aqui na França, no bairro 9, né, que é o bairro da Ópera. Essa trajetória da Boutique no Brasil, eles começaram como um simples ateliê, um escritório pequeno, depois as Argos, né, Ideias Argos, uma incorporadora que investe muito em jovens talentos em São Paulo, ela realmente investiu neles e eles cresceram bastante com muitos projetos na Vila Madalena, até que começaram a surgir projetos maiores da incorporação, como o Matarazzo, que realmente deu um grande up na carreira da Triptych no Brasil. Nessa fase, eles já estavam na França, a França é um outro ecossistema, a gente vai ver, mas eles começaram na França desde 2008 e nessa fase eles já estavam muito bem na França. Depois, a Carol era casada, a Carol faleceu, né, no final do ano passado, e ela era casada com o dinamarquês, que é dono da SPOL, que é uma puta de uma agência de arquitetura aqui em São Paulo também, um grande amigo, o Adam, e eles tinham uma convivência com a Escandinávia muito forte, com a Escandinávia e com a Holanda, que são centros de arquitetura bastante fortes no mundo. E lá é comum você ter um gestor, um CFO, alguma coisa do tipo, comandando uma agência de arquitetura, que foi o caso da BIG, né? O BIG, que é uma das maiores agências de arquitetura do mundo, que é dinamarquesa. Então, a Carol pegou essa questão, quis trazer um gestor para a Triptych. Eu tinha essa pegada do engenheiro, do arquiteto, do financeiro, e ela me convidou, eu estava mudando de um fundo para o outro, como eu disse, eu aceitei, e aí começou esse ciclo de gestão, né? Que foi um outro ciclo, depois veio a pandemia. Na pandemia, a Europa não foi bem, ela foi muito mal, ela teve muita ajuda dos governos. Aqui na França, o governo emprestou muita grana para as empresas através dos bancos, a juros zero. Mas no Brasil, o Brasil é um país fora da curva e a gente melhorou muito as condições dentro do Brasil. A gente fez muitos projetos, teve muita coisa fora de São Paulo, aquela questão das casas, das empresas indo para o interior, e isso provocou muita efervescência dentro do mercado de arquitetura durante a pandemia, por incrível que pareça. A gente trabalhando de casa, conseguiu fazer digitalmente todos os trabalhos e realmente a gente não teve esse problema. A gente teve muitos problemas durante a pandemia, muitas mortes, muita coisa triste, mas eu estou falando especificamente do ramo da arquitetura em São Paulo, o mercado foi muito bem. E aqui a gente tem algumas coisas importantes na história da Triptych, né, para vocês conhecerem. Eles já expuseram no Guggenheim, em Nova York, a gente tem aqui em Londres, o Pompidou, quando a gente, aqui na França, a gente, Paris, a gente participou e apresentou uma feira de maquetes, a gente já vai falar de maquetes, a Bienal de Arquitetura de Veneza, quando a gente apresentou esse prédio, o Amata, que é o prédio de madeira, que eu vou falar depois, a arquitetura, a Bienal da China, que a gente participou, e aí outras coisas mais, como Matarazzo, cinema e tal. Então, realmente, a Triptych, né, não vou dizer de mim, que eu sou apenas um gestor lá dentro, eles é que são os grandes arquitetos. É lógico que eu participo dos projetos, eu sou arquiteto, eu estou ali dentro, eu vivencio ali com eles, eu negocio com clientes aqui na França e no Brasil, eu estou sempre perto disso, mas eles é que são os grandes arquitetos, né? Eu sou um gestor ali dentro, sendo bem honesto com vocês. E eu tive a oportunidade de conhecer esses caras, né? O Edouard François, que foi um professor deles da faculdade aqui de Paris, que fez um projeto com eles aqui, que eu ainda vou mostrar, o Jean Nouvel, que eu conheci. Aliás, a Kit trabalhou com o Jean Nouvel em Barcelona, na Torre Bar, e ele fez o concepção
da cidade de Matarazzo. O Rudy fez uma fachada, o Stark faz muitos projetos com eles aqui na França e fez os interiores do Matarazzo. O Malherbe, que fez o tropicalismo do Stark aqui, o Atelier de França, a mesma coisa, Irmãos Campana. Eu conheci essa turma toda por causa desses caras, tá? Então, foi uma coisa muito incrível na minha vida conhecer esses caras aqui, que são realmente fora da curva, né? E aí eu tenho um convívio com esses caras aqui na casa do Olivier, aqui em Paris. A gente tem uma relação muito próxima, porque uma agência de arquitetura realmente é uma coisa bem, assim, bem humana, né? Não é uma coisa tão... E falar um pouquinho dos projetos, né? Eles começaram fazendo 3D, eles foram convidados, quando estavam no Rio, pela H-Stern, para fazer um 3D do H-Stern, e eles gostaram tanto que eles convidaram o grupo da Triptych para fazer o projeto da fachada da H-Stern. Foi o primeiro projeto deles no Brasil. Foi uma simples fachada, Rio de Janeiro, e aí a Carol começou a buzinar, aqui os três franceses trabalhando, a Carol em São Paulo já, e ela falou, gente, vocês têm que vir para cá, vamos trazer a Triptych para cá. E aí que surgiu a Triptych em São Paulo. Eles fazem tudo o que você pode imaginar, corporativo, urbanismo, eles gostam muito de urbanismo, né? O residencial, retail, aeroportos, fábricas, data center, tudo que vocês podem imaginar. Uma empresa de arquitetura, normalmente, ela opta ou pelo volume, né, para projetos mais padronizados, onde você ganha na escala, ou você é muito especialista, você passa a ser um histórico especialista em aeroportos, especialista em fábricas, data center, ou você opta pelo complexo, que é que você atua em um pouco de tudo, né? Para cada solução, você tem um tipo de gestão diferente, que eu não vou ter tempo agora de falar, mas eles optaram pelo complexo. Realmente, eles fazem de tudo no Brasil. E na França também, como vocês vão poder ver daqui a pouquinho. Eles começaram em São Paulo pelas baladas, eles ficaram os queridinhos da Vejinha, saíam lá nos jardins, aquelas coisas. A gente paga um pouco de pau para francês, que a gente sabe que paga. Por outro lado, também não gosta de outras coisas, mas enfim, eles ficaram conhecidos como os queridinhos dos jardins, fazendo esse tipo de coisas, baladas e tal. E eles tinham os amigos franceses, aqui a turma do Che, né? O Che Oscar, no caso, tinha o Che Lorena, e eles fizeram esse restaurante na Oscar Freire, que ficou, na época, muito marcado, e eles começaram a ganhar nome. Isso foi em 2001, 2002, tá? Só para vocês entenderem um pouco essa trajetória do Grupo Che. Farol Santander também foi importante para eles, né? Eles fizeram aqui Deixa eu só puxar um pouquinho a suíte presidencial. É importante dizer o seguinte, a Triptych trabalha com arquitetura e com interiores, com urbanismo, ela não tem esse problema de, não, eu só trabalho, ela trabalha desde o objeto até a escala da arquitetura, da educação, até o urbanismo. Ela tem essa escala e trabalha com diversos tipos de arquiteto, alguns generalistas, alguns especialistas, mas ela trabalha em todas as áreas da arquitetura, tanto na França como no Brasil. Tá? Aqui ainda é o Farol Santander, estou mostrando rapidamente para não ficar cansativo para vocês. E nessa fase eles faziam muita loja, muito retail, a Mi Casa, aqui é um restaurante em São Paulo, aqui é em Fortaleza, e começaram na Livraria da Vila, estou passando, tá? Groenlândia. Groenlândia era um imóvel do pai da Carol, que fez um contrato com eles, e essa casa ficou realmente incrível, com essas brises móveis, né, em mármore maravilhoso. Esse projeto eu gosto muito, que é o Road Bus Station, que é um prédio tombado, né, e que eles transformaram em uso de artístico, shows e tudo mais. Tem aqui, é incrível, tem aqui essa cobertura que a água cai e ela faz um barulho sonoro incrível, né? A coisa da arquitetura.
A Carol gostava de projetar filmes aqui nessa empena desse prédio. Bom, isso a gente fazia no escritório também. A Rua Colômbia, né, em São Paulo, também foi um cliente incrível, onde eles fizeram esses brisas de madeira. E teve um trabalho de interiores muito interessante. Eu estou passando um pouquinho rápido para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Aqui as casas da Boa Vista, a gente trabalha muito com a JHSF, essa que é o Jardim Boa Vista, né, na Castelo Branco, quilômetro 100. A gente fez uma das casas, também interiores a gente faz, né? Aqui uma obra em Trancoso. Na verdade, muitos franceses compraram esse... Eles tinham essa ligação com os franceses, claro, que são franceses. E aqui, no Quadrado, para quem conhece Trancoso, uma obra que ficou incrível. E foi a primeira incorporação que eles fizeram. Eles compraram o terreno e desenvolveram um projeto e construíram e fizeram o gerenciamento da construção e as vendas. Então, aqui foi uma incorporação completa, tá? Aqui também, ainda nas lojas. Aqui é uma escola, Sacré-Cœur, São Paulo. Por isso essa brincadeira com os livros, isso aqui é a biblioteca da escola, é uma coisa bem da Carol. A Carol é muito da área cultural, o Gui é mais urbanista, o Greg é mais interiores, o Olivier é um pouco de tudo e mais arquitetura, só para situar. Eu acho que essa diferença entre eles é que trouxe essa riqueza de trabalhar junto. No começo, eles trabalhavam todos juntos, em todos os projetos, começaram a crescer. Logicamente, cada um começou a tocar um tipo de projeto. Aqui uma outra casa, eles faziam muita casa nessa época. Aqui é uma vinícola em Santa Catarina. Hoje a gente está fazendo uma vinícola em Campos do Jordão. Está na moda a vinícola no Brasil, né? Não sei o que está acontecendo no mundo, mas daqui a pouco a gente vai fazer vinho na Inglaterra ou na Dinamarca, porque realmente o calor tá pegando, as lavandas da Provence estão sumindo, alguma coisa está acontecendo no mundo. E a gente está fazendo, quem sabe a gente vai fazer vinho no Brasil, né? Vinho com maior qualidade. Esse é um projeto muito interessante do Rio de Janeiro, é um retrofit, é um prédio, é um edifício geminado, onde ele não tinha condição de captar luz, e através de uma fachada em zigue-zague, eles conseguiram captar mais luz. Eles fizeram máscaras de captação de painéis solares para captar mais luz, fizeram todo um trabalho de captação de luz, captação térmica, e era um edifício com pé direito muito baixo, e eles precisavam retrofitar e tal, e colocar ar-condicionado central, o split, eu não me lembro qual foi, mas eles usaram uma tecnologia da viga fria, né? Que é, ao invés de você ter um sistema que você tem um grande aparelho na saída e na entrada, você tem algo diluído e você consegue um pé direito maior. Isso é só uma justificativa para dizer que o arquiteto consegue, através de soluções de engenharia, né, isso aqui é bem engenharia e arquitetura, buscar soluções térmicas de conforto, espaço, né, e conseguir, por exemplo, instalar um sistema de ar-condicionado num pé direito baixo, né? É o sistema de vigas frias, que eu não vou conseguir mostrar agora aqui. Tá? Eu queria mostrar os 3 projetos lá, com um pouco mais de cuidado. E aí veio a época das árvores, né, que eles fizeram 12 edifícios com as árvores, e eu acho que as árvores, a ideia das árvores de São Paulo, foi uma das grandes, um dos grandes catalisadores da Triptych em São Paulo. Esse aqui é o Harmonia, que é um dos edifícios que eu estou colocando. E aqui a gente tem uma torre, né? Aí veio a época da cidade de Matarazzo, de grandes torres. Aqui é a torre mais alta de Curitiba, né? É engraçado, mas o Olivier, o sonho dele era fazer uma torre, porque para os franceses, eu estou brincando um pouco, mas é uma coisa séria. Para os franceses, fazer uma torre é um sonho, né? Eles não conseguem fazer torres aqui na França, né? Aqui a gente tem um gabarito baixo, né? E aqui eles conseguiram fazer uma torre maravilhosa que ganhou vários prêmios, inclusive esse Rethink
Future, em Curitiba, tá? É um edifício não só por ser alto, né? Porque eu não fico defendendo o gabarito alto de modo algum. Não acho que Dubai é maravilhoso porque tem prédios altos ou outro prédio que é o recorde. Mas, enfim, é um edifício que tem uma preocupação sustentável muito forte. Não vai dar para falar agora, mas eles buscaram isso na questão da ventilação, na questão do conforto térmico e na questão da produção da estrutura. A gente vai falar um pouco da França nisso, porque aqui, para se aprovar um projeto, você tem que sempre olhar essas questões ambientais. Aqui eles trabalharam com o projeto Parque, né, da incorporadora Gamargo, Gamaro, aqui em São Paulo. São 148 mil metros quadrados, são 4 torres. Um deles eles fizeram com o Edouard François, que é aquele professor que mostrei antes. E aqui eles foram para uma escala absurda de edificação, né? São 4 edifícios dentro de um complexo multiuso, uma universidade embaixo, 148 mil metros quadrados de projeto é uma coisa pesada, né? A gente sabe, para desenvolver, quem fez executivo sabe disso. E isso foi feito em BIM, né? Aqui um outro edifício também ficou em Santa Catarina muito conhecido por causa dos balanços. A gente teve uma questão do vento, do peso da água das piscinas em balanço, né? O negativo sofre aqui, quem engenheiro sabe disso. Então, é um projeto que ficou bastante, foi bastante preocupante na área de engenharia, para ver a questão de vento e tudo, mas foi incrível por causa da vista e tal. Então, não é uma coisa fácil fazer isso aqui, eu reconheço. Aqui o JHSF fazendo, né? A gente tem uma relação com a JHSF muito forte, alta renda e tal. Eles fazem muitos projetos. Esse é um pro bono, né? Que a gente chama, um projeto que foi feito. A gente tem um investimento dentro da Triptych, tanto na França como no Brasil, para investir em projetos sem custo, né? E aqui foi no Parque Indígena do Xingu, uma experiência incrível que eles tiveram. Os arquitetos, não só os franceses, mas acho que os arquitetos em geral, eles querem ter uma agência sustentável financeiramente, né? Que ela se mantenha, mas ao mesmo tempo que a gente desfrute um pouco da vida, faça alguma diferença. E esse projeto com os índios foi incrível. Se um dia eu puder mostrar esse projeto especificamente, eu acho que seria muito interessante. Isso aqui é a maquete do projeto. Aeroportos, uma coisa que a gente fez o aeroporto da Catarina, a gente fez aquele projeto do Shopping Catarina La Castelo. Então, é um outro tipo de projeto, bem mais complexo, né? Galpões. E aqui é a sede da Bresco. Hoje, a gente está fazendo a RESEC, né? Que são projetos mais urbanísticos. Eles tiveram uma concessão dos metrôs aqui de São Paulo, de 20 estações de metrô, e eles estão transformando todas as estações de metrô aqui em São Paulo com edifícios residenciais, multiusos, culturais, etc, etc e tal. A gente pegou 5 deles aqui com a RESEC, que teve essa concessão. Então, para eles, é um projeto incrível, porque você mexe com todas as áreas da cidade, né? É um projeto urbanístico que você mexe com o patrimônio, com o trânsito, com o desenvolvimento urbano, né? Como um todo. Então, está sendo um projeto muito desafiador para a Triptych, e a gente está trabalhando aqui com a RESEC, esse projeto aqui, aqui é uma das estações de metrô. Aqui é um projeto que eu não posso falar um pouco mais do que eu vou falar, mas é de uma empresa que eu trabalhei e assim, eu tenho essa felicidade, né, de sair das empresas que eu trabalhei e conseguir trabalhar com elas depois de outra empresa, e aqui foi um dos casos. Aqui é um prédio no Jardins que a gente está fazendo, corporativo, e para mim tem uma simbologia muito forte, porque é de uma empresa que eu já fui parte. E vários projetos que a gente tem em desenvolvimento, que a gente não pode falar, mas a gente gosta dessas maquetes assim.
Aqui é em Campos do Jordão, posso falar, é o mercado municipal. Para quem gosta de Campos do Jordão, a gente está fazendo uma reabilitação do mercado, é uma história muito bonita na cidade, lá em Abernesa, para quem conhece Campos do Jordão. Eu coloquei isso aqui, maquetaria, porque a gente faz muita maquete física, além das maquetes em 3D e tudo mais, que são indispensáveis hoje em dia, a gente nunca abandonou a maquete. E eu acho importante falar isso agora, para quem é arquiteto, para quem é engenheiro, para que a gente não abandone, porque o mundo digital, o metaverso, tudo que vai vir, a gente não pode dizer que isso não vai dar certo, porque é um caminho sem volta. Mas a gente não pode abandonar a parte física e sensorial. Ela é muito importante para o desenvolvimento do arquiteto. A gente começa a ficar um pouco, acho que, preguiçoso. E isso a gente viu um pouquinho, a gente tem uma maquetaria dentro da Triptych, tem impressora 3D, e todo projeto nosso tem maquete. Às vezes é conceitual, tá? É bem conceitual, é uma maquete de trabalho, às vezes é apresentado ao cliente, não é maquete de venda, mas o cliente às vezes se apaixona pela maquete, entende um pouco melhor, né, o que a gente quer, vamos dizer, sugerir, né? Então, a maquete é super importante, a maquete física. Quando eles expuseram no Pompidou, a Triptych, um dos desenvolvedores dessa exposição que teve no Centre Pompidou aqui em Paris, disse para eles, nunca abandonem as maquetes. Foi aí que eles vieram com essa ideia de criar a maquetaria dentro da Triptych, que a gente nunca abriu mão. É uma coisa super importante. Porque ele disse que a gente está um pouco meio que se desapegando do físico, e isso começa a mexer com a nossa parte sensorial, e a gente começa a se afastar de algumas aptidões, ou até de algumas sensações, e que depois, no físico, elas vão acontecer, porque o edifício, o objeto, vai ser concretizado. Então, acho que isso é um recado que eu coloquei aqui, que a gente aprendeu e a gente nunca deixou de fazer, as maquetes físicas. Alguns projetos especiais. Eu coloquei 3, tá? Eu coloquei o primeiro edifício de madeira do Brasil, que é Floresta Urbana, o Matarazzo, em São Paulo, e Vila M em Paris. Aqui é Floresta Urbana. Esse edifício de madeira foi projetado na Vila Madalena. Ele ganhou vários prêmios, ele ganhou o Saint-Gobain, foi apresentado na Bienal de Veneza. E o que é essa madeira, né, gente? Porque você vai falar em edifício de madeira, aqui na França a gente fala em edifício de pedra, tá? Eles estão voltando com a pedra bruta. A gente já tinha feito um edifício de madeira na França, foi o primeiro edifício de madeira da França, que foi da sede do INPE, tá? E a gente fez esse prédio aqui na França, bem antes, né? Mas ele não é uma madeira rústica, madeira que você tira da floresta, né? Além do reflorestamento, da madeira ser tratada e tal, você está trabalhando com uma madeira, né? É uma madeira engenheirada, que a gente fala, é uma madeira preparada para ser usada na construção, né? É importante dizer que isso começou na Áustria, há muito tempo atrás, na década de 90, e quem levou isso assim, para frente foi os Estados Unidos e o Canadá, que compraram essa ideia. A Áustria tem as grandes fábricas da madeira engenheirada. Hoje a gente tem na Mata aqui no Brasil, que é do grupo que tem investidores de Boticário, etc. e tal, a primeira fábrica de madeira engenheirada aqui no Brasil, que ainda está sendo inaugurada em 2022, ainda não foi inaugurada. Então, a madeira engenheirada é uma coisa que já tem muito tempo na Europa. Aqui a gente fez o primeiro da França, que foi o INPE, e há muito tempo nos Estados Unidos e no Canadá. Aliás, o prédio mais alto que está sendo feito no Canadá tem 14 ou 15 andares, é de madeira engenheirada. Então, a gente trouxe isso para cá,
a gente está ajudando a fazer as normas técnicas, traduzindo-as da França e as do Canadá. O calculista é do Canadá, o Eric Kach. Ele veio para cá, fez um workshop. Então, é uma coisa muito difícil, né? E é um edifício que a gente não está desenvolvendo para vender. A gente vai desenvolver para alugar, né? Porque quem compra um edifício de madeira vai falar que é da cupim, que vai pegar fogo, etc. e tal. E não é assim, tá? O retardo do fogo, para quem engenheiro sabe, é muito maior nessa madeira que é engenheirada, não madeira comum, do que no concreto. A madeira engenheirada, então, é considerada como mass timber. O que ela é? Ela tem dois tipos de estrutura, né? Ela tem a estrutura da laje, né? Que é ela cruzada, que é a Cross Laminated Timber, que é a CLT, né? Que seria a laje, e ela tem a glulam, que eles falam, que é a da viga, né? Porque é no sentido dos esforços, gente, não tem nenhum segredo nisso. Mas é uma madeira preparada para ter menos propagação de fogo, para não ter fungos, né? Ela é preparada para isso e ela é fabricada, né, de uma maneira estrutural para que ela possa aguentar esforços no pilar, na viga, na laje, etc. e tal. Qual que é a sacada disso aí, né? Você tem a madeira, né? A madeira, a floresta, as árvores crescem, né? Elas eliminam o dióxido do carbono, né? A gente sabe disso. E depois elas apodrecem ou queimam. Quando elas apodrecem ou queimam, né? Aqui elas estão salvando o dióxido de carbono, né? Que é a floresta salvando o mundo do dióxido de carbono, a história toda que todo mundo sabe. Quando ela apodrece ou ela queima, ela devolve todo o CO2 que ela tirou, né, do meio ambiente, né? A hora que você estoca CO2 na madeira, na construção, você adia esse apodrecimento, essa queima, ou seja, essa devolução do estoque de CO2. Então, os edifícios de engenharia de madeira engenheirada, eles estão estocando CO2. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão nem apodrecendo e nem queimando. Eles estão sendo reutilizados para que possam evitar essa volta do CO2 para o sistema. Basicamente é isso que a madeira engenheirada faz, tá? Então foi isso, foi um edifício que foi realmente não sei se vocês ouviram falar, mas foi bem divulgado e ganhou prêmios, e Bienal de Veneza e tal, mas a ideia que é importante, né? Não tão importante é o projeto, a triptych, não sei o quê, mas a gente começar a pensar em novas formas de construção, né? A gente sabe que a construção do concreto tem uma demanda de energia muito forte, a gente começa a pensar lá na produção do aço, lá na produção do concreto, lá na indústria, lá na usina, né? Gente, não é questão de ser Lula, Bolsonaro, eleições, nada. O mundo está ficando diferente, né? Eu passei um verão aqui na França, agora em junho, que eu nunca passei na minha vida. A gente tinha neve aqui todo ano, um mês, há 30 anos atrás. Não tem mais. Agora é um dia ou às vezes nenhum. Quem vai para Campos do Jordão em julho sabe que Campos do Jordão não faz aquele frio que fazia. As coisas estão mudando, alguma coisa está mudando. Então, a gente tem que pensar, de alguma forma, no futuro, principalmente em Santos. Aqui, outros usos da madeira que a gente fez em outros projetos. Aqui, a Sacré-Cœur, em São Paulo. E aqui é o projeto da cidade de Matarazzo, né? Que foi um projeto, para vocês entenderem. O Jean Nouvel, ele fez a concepção dessa torre, que é o hotel, e a maternidade, que era tombada, né? Que estava sem uso há 20 anos, e ele fez a concepção. O que é? O Jean Nouvel, ele está no mundo inteiro. Ele faz projetos no mundo inteiro. Ele faz rabiscos, como o Niemeyer no final da vida. E ele escolheu a Triptych para fazer o estudo preliminar, o anteprojeto, o pré-executivo, executivo. Não é bem o tropicalismo, né? O tropicalismo é quando o cara já entra um pouco mais no estudo preliminar e parte para o anteprojeto dentro do local. Aqui ele mais que fez o concepção. Então, a Triptych pegou dali para frente,
fez o estudo preliminar, aí trabalhou com o João Novel e trabalhou com o Felipe Stack Interiores. É um projeto incrível. Quem quiser conhecer, eu posso ajudar em São Paulo, a gente fazer uma visita, que eu acho que é incrível. Infelizmente, a obra já acabou, eu participei, eu fui na obra várias vezes, porque a gente teve vários embates aqui, né, com o Grupo Alar, que fez esse prédio, mas ele é incrível, né? Realmente, eles restauraram a maternidade, né, a capela, fizeram um subsolo com cinemas, com uma parte mais cultural aqui embaixo. Aqui é a torre do hotel, o Rosewood, e aqui é a parte do retail. Aqui é a Paulista, para vocês entenderem como é que está esse corte aqui. Aqui algumas vistas do Matarazzo. A capela foi suspensa 30 metros acima, né, nesses 8 pilares, porque ela tinha que ser preservada, né? Mas era um edifício que tinha 20 anos sem utilização, né? Aqui outras imagens do Matarazzo, algumas mais artísticas e tal. E aí eu selecionei um terceiro projeto para mostrar para vocês, que é o Vila M. O Vila M foi uma coisa incrível aqui em Paris, né? Porque aí eu acho que a volta deles para Paris, assim como eles trazem aquele amor não é aquele amor, mas aquela amor a gente que tem, né? Aquela, vamos dizer, surpresa por chegar no Brasil, ver aquela coisa incrível, aquela exuberância, eu acho que eles trazem essa ideia para Paris, né? Então, você vem num prédio, no meio da Pasteur, né, que é um bairro de médicos, laboratórios aqui em Paris, que você tem toda uma arquitetura haussmanniana, né, que a gente pode até falar um pouquinho dela, mas é uma edificação de 6 a 7 andares, com as mesmas regras, de 1850, e aí tem toda uma história do Haussmann, e de repente eles vêm com uma exuberância tropical, assim, aqui no meio de Paris, entendeu? Isso aqui chocou Paris. A gente ganhou o Saint-Gobain essa semana, a gente ganhou o Arcadie, a gente ganhou muitos prêmios com esse projeto, porque ele chocou Paris. A prefeita de Paris, eu tive não com ela, mas eu estive ao lado dela, na semana passada, no pavilhão de Arsenal, porque ela estava fazendo uma... lançando um programa novo de reabilitação de prédios históricos, né? Eles fazem muito isso aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer para Santos, porque a gente tem um parque histórico incrível. E assim, voltando para esse prédio, Vila M, né? Ele é um prédio que chocou, porque essa vegetação toda, ela foi planejada também de uma maneira, como aqui as estações são muito mais certas que o Brasil mistura um pouco as estações, aqui quando é frio, quando é calor, a vegetação ela muda muito, então ela tem 4 fachadas por ano, ela muda muito ao longo do ano. Então a fachada ela é dinâmica, isso é uma conversa arquitetônica com o meio ambiente, né? O Mies van der Rohe trabalhava com vidro, com espelho, e a gente aqui está trabalhando com a vegetação, né? E com o meio ambiente. É incrível esse prédio. Eu sou apaixonado. Eu sei que o José Matarazzo teve uma força muito grande no Brasil, mas eu sou apaixonado por esse prédio, que é o Vila M aqui em Paris, né? E aí aqui uma reportagem dele com a influência brasileira, realmente foi conhecido como uma veja brasileira, né? A Triptica aqui é conhecida como os brasileiros, como é conhecido como os franceses no Brasil, né? E era isso aqui antes, tá? Esse era o edifício que tinha antes, que era isso aqui é um osmaniano um pouco pobre, um hotelzinho, né? Bem pobre, um osmaniano, até um osmaniano um pouco leve e tal, mas era. E aqui você tem as 4 estações, as 4 fachadas, essa foto é minha aqui do inverno, a gente vê como muda de uma para outra, né? A gente também ganhou esse prêmio aqui do Global Architecture. Bom, é um prédio que foi muito premiado aqui e realmente a Triptych ficou com o nome em Paris muito forte por causa desse edifício. Aqui dentro, no hall, quando tem tem um restaurante embaixo, quando você entra no prédio,
E aqui, para mostrar o que que esse prédio, né, a função dele, né, o programa dele, né, ele foi feito para médicos, tá? Por isso que chama Vila M de medição, de médicos, e num bairro que é o Pasteur, né, o 16, é um bairro que tem realmente clínicas e tudo mais, hospitais, consultórios, é uma coisa mais especializada de médicos. E ele foi feito para os médicos, porque você tem um hotel que os médicos podem ficar, um lugar para fazer os congressos, um lugar para os médicos fazerem um check-up, que aqui é o segundo andar, aí um lugar que é no primeiro que eles fazem, vão no laboratório. Então, assim, o médico vai para lá, ele fica no congresso, ele vai no restaurante, ele vai no bar, ele faz um check-up. A gente sabe que os médicos não se cuidam, né? Então, é um prédio que foi feito para médicos, tá? Para os médicos. Tem um rooftop maravilhoso. E eles ficam no hotel e fazem o congresso. E você sabe que os médicos têm essa coisa do ano todo, participar de algum congresso e tal. O que está acontecendo na prática, para falar a verdade, é que os médicos estão indo, está acontecendo isso, mas o hotel está funcionando e está tendo todo tipo de público, né? E tem lá o andar do check-up, do coworking, etc. Né? Então, é aquela questão, o arquiteto planeja uma coisa e a dinâmica, o uso, acaba virando de outras formas. Mas, realmente, os médicos estão usando os congressos e o hotel precisa sobreviver de outras formas. Né? Aqui é uma foto do rooftop que eu tirei, tem vista para a torre. Realmente, aqui é o Philip Stark, tá? Que atuou no interiores. A gente faz bastante coisa com ele. Aqui é aquela foto que eu tirei no inverno, né? Muda muito no inverno a paisagem, então o prédio vai mudando ao longo do ano. Aqui é todo o estudo que eles fizeram com toda a vegetação e como ela ficaria, não daria tempo de mostrar aqui, mas como ela iria ficar ao longo do ano, que espécies que eles iam fazer e tal. E como é que ficaria a fachada ao longo do ano, né? Também teve esse estudo. Toda a parte da... É muito técnico os projetos aqui, né? Então, como eles fizeram cada compatibilização da estrutura com a vegetação, com o térmico, com o lumínico, e aí vai, né? Aí vocês sabem melhor que eu. E aí vem aqui uma foto da obra, dos dois lá, e alguns projetos da França. A gente está fazendo hoje, só para terminar aqui os projetos, os Jogos Olímpicos. Eu tive lá há 3 semanas atrás. Eles devem terminar todas as obras até o começo do ano que vem. Aqui é a parte da Vila Olímpica, né? A vila onde os atletas ficam, em Saint-Denis. Mas os Jogos Olímpicos são só em 2024. Eles realmente fazem as coisas aqui com um pouco mais de planejamento, né? Aqui é a fábrica da EMES. A EMES é uma empresa que a Triptych tem puta de uma referência como qualidade, rigor técnico e tal. Então, a gente teve aqui uma oportunidade de trabalhar na fábrica de couro deles. Aqui é um edifício incrível, que teria que ter um tempo para mostrar para vocês, mas é um concurso que a gente ganhou, Ecotone, quer dizer, meio que Agreste. É porque ele fica na periferia de Paris, então ele não é nem litoral, nem sertão. Ele fica no meio, né? Ecotone quer dizer isso, esse sentido. Mas ele é legal porque ele é um edifício meio camaleão, ele faz a arquitetura do biomimetismo que eles fazem aqui, que ele tem umas membranas. Imagina um edifício escamoteável, um edifício dinâmico, em que os fechamentos se abrem quando tem menos vento, se fecham quando tem mais vento, se cobrem quando tem mais luz, se descobrem quando tem menos luz, menos luz. Então, imagina um edifício que tem uma permeabilidade e uma dinâmica e uma mecânica que se adapta ao meio ambiente. É um camaleão. Foi aí que ele ganhou. E é um edifício para abrigar um laboratório, tá? Um laboratório farmacêutico.
Aqui um data center, só para mostrar outros tipos de projeto que a gente faz. Aqui é um NANG, é a esquina da França, da Suíça e da Alemanha. A gente também, através de um concurso, fez esse projeto. Não vou poder parar muito aqui, para não encher o saco de vocês. Aqui é a QDC. Aqui o Grand Hotel de Cannes, onde a gente fez interiores, basicamente. A gente fez um retrofit. E é interessante que a gente traz os móveis brasileiros. Os móveis brasileiros são incríveis, são desejados, são amados no mundo inteiro. O brasileiro é muito, muito, muito bom. Aqui é a sede da L'Oréal, é um edifício histórico também, que a gente está tendo... A gente está também namorando com eles no Rio de Janeiro para fazer lá um projeto. Aqui a gente ganhou esse concurso, a gente já está nesse projeto aqui, vai mudando bastante, em Clichy, que é uma área aqui da França que é voltada para essa questão do cosmético, né? E também está levando alguma coisa das grades e do Will.i.am para lá, né? Também com os mesmos detalhes. Os projetos aqui são muito técnicos, né? Aqui eu coloquei só uma curiosidade, o projeto que a gente está participando na Islândia, Reykjavik. E tudo aqui você tem que mostrar para aprovar, uma coisa que eu vou falar mais para frente, agora parte da França. Aliás, deixa eu ver meu tempo para ver se eu não estou... São 11h40 aqui, eu nem sei que horas são aí, mas tudo bem. São 18h39 aqui. 18h30, 18h40. Tá, então eu estou no meu tempo ainda? Tá. Mais 5 minutos. Então eu vou correr, tá? Bom, enfim, aqui é um prédio que a gente fez todo com uma capacidade, ele mesmo fazia uma capacidade energética para se autossustentar. Eu não vou conseguir, MediaTek, que é uma coisa super forte aqui, projetos aqui em Lille de Var. E aí eu falar um pouco do projeto, da profissão do arquiteto. Acho que isso que é legal a gente falar um pouquinho da profissão do arquiteto em Paris, né? Na França, desculpa. Eu estou até pegando a minha... Então, assim, o curso de arquitetura aqui, só para vocês entenderem, ele tem 5 anos, né? Eles fazem um TLG como a gente, né? Só que depois do diploma, eles podem continuar como arquitetos, e aí eles vão dar aula, eles vão trabalhar em várias... Eles vão trabalhar com arte, com história e tal, mas eles podem fazer um diploma que é o HNONP, tá? Que é de 1 ano, onde eles são obrigados a trabalhar numa empresa de arquitetura, com uma pesquisa intensa, né? É um processo nacional em que eles são... É como se fosse um exame da OAB. Aí eles podem realmente assinar como arquitetos. Então, eles têm essa pegada aqui, eles são reconhecidos como arquitetos, mas não podem assinar um projeto de arquitetura se não passar por essa fase, que é 1 ano depois do cumprimento, tá? Falar do urbanista, o arquiteto se forma arquiteto e depois, se ele quiser ser urbanista, ele tem que fazer um curso complementar. Também é uma outra coisa que é diferente, né? O arquiteto aqui ele tem uma responsabilidade maior, mas ele ganha mais. Então, é uma coisa que não vai dar tempo agora para a gente conversar, mas que poderia ser conversado na Associação dos Engenheiros Arquitetos, nas grades da faculdade. Não que todo arquiteto tenha que ter essa responsabilidade, mas para os que querem ter, eles podem fazer cursos complementares, experiências complementares, ter responsabilidades maiores e receberem mais por isso. Eu sou engenheiro e arquiteto, então eu sei essa diferença. É muito mais fácil para mim, tá? Eu faço um laudo, eu ganho muito mais do que, às vezes, um arquiteto que faz um projeto. E o trabalho do arquiteto,
é muito mais intenso. Então, é uma questão de escolha. Mas isso é uma coisa que a gente não vai conseguir conversar aqui. Eu não quero polemizar, mas eu acho que a gente pode dar caminhos para os arquitetos que queiram fazer isso, né? E mexer um pouco na grade, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer. Por exemplo, eu trabalho com gestão de escritório de arquitetura. E a escola da cidade aqui em São Paulo já me convidou para dar essa aula, mas eu não tenho condição. A gente tinha que ensinar o arquiteto ter uma matéria na grade de arquitetura que ensinasse ele a administrar um escritório de arquitetura, porque muitos vão ter um escritório de arquitetura. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E vocês contam comigo, tá? Bom, aqui, a demanda maior do arquiteto é pela arquitetura, diferente do Brasil, que tem bastante interiores. Aqui é mais arquitetura, mas é tudo por concurso. Tudo por concurso. Então, os arquitetos aqui, para eles começarem, eles têm que ter currículo, mas eles se formam sem currículo. Então, existe aqui o programa dos jovens arquitetos, onde eles participam com o currículo da faculdade, e neste currículo da faculdade, eles tentam vencer o concurso dos arquitetos, jovens arquitetos. Vencendo esse concurso, eles podem se candidatar aos concursos da cidade. Então, veja como é difícil, né? Você tem que ter um bom currículo da faculdade para poder participar dos jovens arquitetos com chance de vencer, e aí você vai participar dos concursos da cidade, e aí você vai ganhar currículo para continuar participando. E é assim que as coisas são feitas aqui. Aqui é muito normal o arquiteto participar das obras, então ele tem todos os estudos, como no Brasil, o SKIS, que é o estudo preliminar, o OPS, que é o anteprojeto, enfim. Ele tem todas as etapas dos estudos do projeto, como no Brasil, mas depois ele começa a entrar no acompanhamento de obra. Aí ele tem o VISA, ele tem o DET, e ele tem algumas coisas. Então, por exemplo, ele pode acompanhar só a conformidade, ele pode ser um gerenciador, que é o DET. Então, ele vai fazer cronograma, ele vai ver, mas ele tem responsabilidade também. Se der um problema na obra, ele também tem responsabilidade. Mas ele que se candidata aquilo, só que ele ganha muito mais, né? A diferença do arquiteto aqui, não que seja muito alta, porque o arquiteto no mundo inteiro tem um problema de não ganhar tão bem pelo que ele faz. Mas que aqui ele ganha melhor que o Brasil ganha, mas ele tem mais responsabilidade. Então, eu queria falar um pouco dessa questão do exercício da arquitetura aqui, porque a gente poderia fazer isso no Brasil e deixar, né, que os arquitetos participassem de mais áreas, porque os arquitetos são completos. Os arquitetos são generalistas. Eles têm essa capacidade. Agora, os que querem trabalhar com história da arte, os que querem trabalhar com objeto, os que querem trabalhar com decoração, podem trabalhar. E os que querem trabalhar com obras, querem trabalhar com responsabilidade estrutural ou gerencial de obra, podem trabalhar também. Eu acho que é uma questão da gente pensar, né? Pensar na nossa profissão e pensar de uma forma mais forte. E aí tem o mercado público-privado, né? Aqui na França a gente trabalha muito com isso aqui, que é o haussmanniano, como eu disse. Eu não posso entrar, não vai dar tempo. Aqui é tipo um appel d'offre, que a gente fala, que eles chamam uma licitação, é tudo com licitação, né? A gente trabalha com isso aqui, trabalha com patrimônio, né? É complicado, você trabalha com... por exemplo, eu moro num edifício que tem 250 anos, entendeu? Aqui tem edifícios que têm 400 anos. Então, realmente... Mas Santos tem edifícios de mais de 100 anos. E tem uma riqueza incrível, né, que a gente podia trabalhar. Aqui o Ecotone, quando a gente venceu esse concurso. Só estou mostrando assim, esse é o Reinventer Paris, que é um tipo também de concurso para melhorar. O que eles fazem aqui? A prefeitura compra imóveis, não vai dar tempo de explicar muito, mas ela compra terrenos, compra imóveis, e ela arrenda ou vende a preços muito melhores,
entram investidores para desenvolver e ganhar dinheiro com isso, com arquitetos. Então, são 3 players: o arquiteto, o desenvolvedor, que eles chamam de promotor aqui, e a prefeitura, né? E mesmo quando não há a venda do terreno, é só uma questão de arrendamento, a concessão, existe muito mais incentivos do que simplesmente tirar o IPTU, como a gente faz. Então, realmente, eles trazem o privado para trabalhar com o público e realmente eles começam a reenergizar a cidade. Isso é uma coisa que a gente podia pensar e fazer, eu acho que em Santos. Aqui é o Reinventer Paris. E é isso, gente. Eu só queria agradecer vocês. Eu coloquei a foto da minha mulher porque ela foi muito importante na minha vida profissional, não só como minha mulher, mas porque ela me incentivou o tempo todo. E eu queria, de certa forma, reconhecer, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu também não faço nada sem os professores que eu tive, sem os conselhos que eu tive, sem os livros que eu li. A gente é uma mistura de muita coisa, a gente não faz nada sozinho, a gente está só caminhando, né? Encontrando pessoas e se enriquecendo, todos nós. Eu queria agradecer essa mulher que apareceu na minha vida e que realmente me deu um up na vida. E, finalmente, estou aqui para o que vocês quiserem perguntar, se eu puder responder, se eu souber. Não sei se eu demorei muito, não sei que horas são quase meia-noite aqui. Mas é isso, gente. Olha, espetacular a sua apresentação. Eu gostaria, antes de mais nada, de pedir uma salva de palmas para ele. Imagina. A gente fica muito orgulhoso de você estar aí, né? Essa sua trajetória cada vez melhor. E, realmente, você apresentou uma série de coisas muito interessantes, discussões que poderão ser aplicadas aqui, na nossa terra, na nossa cidade, né? Essas questões curriculares, questões de formas de tratamento da própria cidade, do urbano, da importância do poder público, muita coisa que você levantou, muito importante, muito interessante. Esse caminho e as trajetórias que o arquiteto pode ter, também é muito legal, as formas que a gente pode trabalhar. Você acabou abordando aí uma série de novos conceitos que é muito legal a gente poder discutir aos poucos e cada vez mais aprimorando. Nossa casa tem essa função, exatamente. Então, eu vou aqui deixar aberto o nosso debate. Eu só vou pedir a gentileza para você, Fred e eu, nós temos agora uma homenagem na SUECOP, né? Para poder participar, nós não podemos jamais deixar de estar aqui, né? E gostaria demais, eu vou falar agora por mim, agradecer demais a tua participação, todo o teu carinho que você teve sempre na gente, já se colocar disponível desde o primeiro convite, né? Você já fez, assim, uma palestra fantástica lá na Faculdade de Arquitetura, que fizemos 25 anos, né? Da Arquitetura da Unisanta, e aqui você somente corroborou, né? Então, a gente está muito feliz de estar participando. Só vou pedir para você essa licença, que a gente precisa dividir as coisas, né? E vou deixar aqui em aberto para que o pessoal que esteja aqui, o nosso público, tire algumas dúvidas e fiquem à vontade. Bom? Eu vou despedir também do Aloysio. Luiz, obrigado pela tua palestra. Eu acho que você compartilhou com a gente situações aí que estão dando certo, né, numa cidade praticamente histórica, né, as construções são históricas, os pontos turísticos são históricos, a população aí conhece da história. Então, acho que a gente tem muito que aprender, principalmente nosso município, né, Santos, precisa muito que aprender com as histórias que estão dando certo aí. Você mostrou aí edifícios que sofreram retrofit e ficaram maravilhosos, né? São medos que a gente vê que algumas pessoas têm aqui no nosso município e que vocês provam
que não precisa ter medo nenhum, que é a mudança para melhor. Então, obrigado, mais uma vez. Um grande abraço para você. Um grande abraço para a Kitty. Esperamos vocês aqui para a gente tomar uma cervejinha no Raiz, quando você puder. Isso aí, deixa um beijão para a Kitty. Beijão mesmo. Obrigado. E a gente deixa Vou deixar aberto agora as perguntas. Isso, as perguntas. Tá bom, agora a Kátia vai tomar conta aqui. Oi, Aloysio. Foi um prazer revê-lo. Assim, eu acho que a gente tem que dar um viva para ter tecnologia, para a gente poder dividir, tá vendo você aí com toda essa riqueza no trabalho. Agora eu estou aqui com o pessoal, vou passar aqui, por favor, só. Fala o nome. Oi, Aloysio, Marcelo, tudo bem? Está me ouvindo? Tô ouvindo, tudo bem? Tudo bem. Aloysio, todos esses projetos, essas obras aqui no Brasil, foram todos eles conseguiram através de concursos? Só um minutinho, eu não estou te ouvindo muito bem. Vou pôr mais perto, assim, tá bom? Tá ótimo. Então, todos esses projetos que eles fizeram aqui no Brasil são através de concurso ou eles foram, alguns são particulares mesmo? Como é que eles entraram em todos esses projetos aqui? Você diz no São Brasil? Paulo? No Brasil, no Brasil. Eu sei que eu entendi que aí é tudo concurso, né? Isso. Agora, aqui eu não sei. Aqui também. Vários. Tá, então, aqui na França, tem os privados também. Eles têm projetos privados. Alguns arquitetos nem fazem concursos aqui, porque eles conseguem, de alguma forma, entrar na área dos privados, mas é muito difícil. Então, você acaba entrando nos públicos e depois, você sendo reconhecido, você consegue entrar nos privados, que é o caso daqui. No Brasil não. No Brasil, sempre privados. Eu não me lembro. A gente participou do Arco Tietê, do Largo do Arouche, o que mais? São poucos projetos privados, né? No Brasil, infelizmente, os projetos públicos, né? Não há uma licitação, né? Então, no caso da Triptych, não. A gente praticamente não fez nenhum projeto no Brasil privado. Porque eu vi que vocês Público. fazem Público. Falei errado. muitos projetos, por exemplo, de urbanização. Então, eu entendi. Eu achei que tinha tido um concurso. A gente participa, por exemplo, o RESEC. RESEC, eles fizeram uma concessão dos metrôs, mas eles são privados, né? Eles participaram de um concurso e aí eles contrataram o arquiteto. Quando eles contrataram o arquiteto, eles fizeram realmente uma licitação deles, interna, mas isso não é uma licitação pública, né? Não é. Não é. Então, normalmente, aqui, quem faz a licitação, quem participa é o investidor, o que eu acho que está errado. Eu acho que, por exemplo, você vai fazer um museu, um teatro numa cidade, você tinha que dar oportunidade para todos os arquitetos. Exato. Essa é a minha opinião. Mas não, você está perguntando a história da Triptych aqui no Brasil. Aí no Brasil? Não, a gente sempre foi escolhido por algum investidor, algum privado, a não ser alguns concursos que a gente participou, como que eu disse, o Arco Tietê foi um deles, o Lago do Arouche foi um deles, mas é muito raro no Brasil você ter esse tipo de iniciativa, e eu acho que tinha que ter mais, porque você promove a participação de qualquer arquiteto. Exato. Eu tenho até um grupo de alunos, né, de formados, novos formados que participassem. A minha dúvida era essa, se existia esse concurso ou se era todo privado. Então, pelo jeito, foi a maioria... Não, por exemplo, no caso do Matarazzo, por exemplo, o Matarazzo, que é um projeto... o Jean Nouvel foi escolhido. O Jean Nouvel tinha uma ligação com a Triptych aqui na França. Então, o Jean Nouvel escolheu a gente... e ele foi contratado pelo Alex Alar, que é um cara que comprou o lugar, entendeu? Não, é tudo iniciativa privada. E o privado,
Aqui na França também, ele escolhe quem ele quer, né? Sim, O que é diferente é que o governo daqui, quando é público, aí não, aí todo mundo tem direito a participar. É difícil, você tem que passar por alguns passos, como eu falei, mas você pode vencer cada um e chegar lá. E no Brasil eu não vejo isso. No Brasil, a prefeitura, o governo, sei lá, contrata tal arquiteto, tal não sei o quê, sem acho isso certo. bom, eu não sei se alguém mais quer perguntar, porque eu fiquei um monte de coisa. Mas eu queria só saber mais uma coisinha. Como que vocês trabalham daí para cá? Tudo online? E aí vocês, é claro que vocês devem vir, mas deve ter muito esse trabalho, né? Como vocês fazem essa ligação com o cliente aqui no Brasil? A gente trabalha, então, só para você entender, a gente trabalha do Brasil para o Brasil. A gente não trabalha da França para o Brasil. A gente tem um escritório no Brasil, que, aliás, é muito mais antigo do que o da França, e a gente tem um escritório na França, né? Então, o nosso comercial, nossa produção, os coordenadores, os diretores, todos estão no Brasil e trabalham para o Brasil. Assim como os daqui estão aqui e trabalham para cá. Não é assim, a gente trabalha da França para o Brasil, não existe isso. Ah, tá, entendi. Assim, os únicos que Mas trabalham... aquele de Higienópolis, o escritório de Higienópolis. Isso, exatamente. Então, assim, Então, todo ali mundo... tem uma equipe que faz os desenhos, as coisas todas. Exatamente. A gente trabalha no Vou fazendo Brasil as reuniões. para o Brasil. Só que todo nosso trabalho é integrado, né? Então, por exemplo, toda a parte de comunicação é integrada, a nossa rede é integrada. Existe uma sinergia muito grande entre a França e o Brasil na Triptych, porque os coordenadores, eles trabalham às vezes na França, às vezes no Brasil, eles ficam mudando. A gente gosta dessa sinergia, dessa mudança, desse aprendizado. Então, isso acaba acontecendo. Mas quando o cara está trabalhando no Brasil, para o Brasil, quando está trabalhando na França, para a França, tá? Os únicos que trabalham nos dois lugares são sócios, né? Porque eles estão toda hora no Brasil e na França, e eu. Porque eu faço a gestão do escritório. Então, eu fico... Esse ano eu estou praticamente o ano todo aqui, porque teve que fazer uma integração aqui. Mas, normalmente, eu fico meio ano no Brasil e meio ano aqui. Você tem que estar no Brasil para estar atuando no Brasil. Não tem essa atuação daqui para o Brasil. Não existe isso. Você tem que estar com o cliente, você tem que estar junto, você tem que estar na obra, você tem que sentir o lugar. Mesmo no Brasil já é tão difícil, né? Porque a gente tem projetos, às vezes, no Nordeste, no Sul. É difícil você acompanhar os canteiros, né? É que no Brasil a gente não faz muito acompanhamento de obra, como aqui. Mas aqui, por exemplo, a gente faz. Só que aqui... Eu pensei que vocês usassem aquele programa, né? Já sai para todo mundo todas as informações BIM, né? Você não falou que usou BIM? O programa? O quê? O programa? Desculpa. O programa de obra, aquele... O BIM. Eu achei que você tinha dito que usava o BIM para fazer a obra junto. Sai toda a informação. O BIM a gente usa aqui na França, o BIM é obrigatório, né? No Brasil ainda não é obrigatório. Entendi. Entendeu? Mas aqui mas a questão de você estar no canteiro para acompanhar a obra, né? Isso a gente faz aqui, mas aqui a gente tem trem, né? Então você vai daqui até Bordeaux, por exemplo, a gente tem obra em Bordeaux, que é longe daqui, é norte para o sul. Você faz em 2 horas, por exemplo, né? No trem, no TGV, que é o rápido. No Brasil, você faz em 5 horas. Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de avião e perde muito tempo. Então, o problema do Brasil é que... E o Brasil é imenso, né? A França é do tamanho de Minas Gerais, né? Não dá para comparar. Então, é difícil acompanhar a obra assim do Brasil, mas
Eu acho que é importante para os arquitetos que querem aumentar um pouco o leque de trabalho, de escopo, participar das obras, participar do acompanhamento. Às vezes, você pode fazer até um trabalho só de conformidade, mas ele é importante. O arquiteto tem que ser protagonista, porque, na verdade, a gente... eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vendeu uma casa na Boa Vista, no Jardim Boa Vista, lá na Castelo. As casas eram vendidas por 1 milhão, 1,5 milhão uma casa. Quando a gente assinava, eles vendiam por 5. Então, você acha que a Triptych ganhava 4 milhões por casa? Ou 1 milhão? Ou 200 milhões? Não, não ganhava. O arquiteto nunca está ganhando o que merece. Sim. Mas ele é o protagonista, ele faz o produto, ele participa ativamente daquilo, ele dá o valor agregado. Ele é alma do negócio, mas não fica com dinheiro. Então, eu acho... Uma coisa que está acontecendo agora em São Paulo é uma coisa que eu sempre falei com as BEA, né? Que pode acontecer em Santos também. A gente vai se reunir pela primeira vez na semana que vem. O FGMF, o Andrade Moretim, o Perkins, o Kogan, a Triptych, eu vou estar via vídeo, né? A gente vai começar a se reunir para começar a conversar sobre contrato, para conversar sobre a profissão, sobre... A gente tem que se unir um pouco. As outras profissões são bem unidas, né? Tá certo. E Obrigada, viu, Luiz? Obrigada, viu? Eu vou passar para outra aqui, que só eu que tenho pergunta, tá bom? Oi, Aloysio. A Valéria. Tudo bem? Valéria. Não, então. Primeiramente, parabéns para a Márcia, que ajudou a trazer você hoje aqui. A Márcia é minha querida, da padaria da Carícia. Eu cheguei um pouquinho atrasada para o cliente, né? Você sabe, eles amarram a gente. Sei. Mas, assim, no geral, eu ouvi as dúvidas todas. Mas, assim, só para fazer um briefing, que tipo de tecnologia e materiais que vocês estão usando mais aí ultimamente nas obras de vocês? Então, aqui a gente está fazendo, assim, 70%, eu estou falando de Paris, tá? 70% de Paris são reformas, né? A gente está fazendo cada vez menos edifícios novos, porque, assim, existe uma vontade do poder público de cada vez mais reformar o que existe e não demolir. Né? Foi a tônica do projeto da semana passada, lá da Ana Hidalgo, que é a prefeita daqui, que fez no pavilhão de Arsenal e tal. É um programa, e assim, ela dá incentivos para quem quer fazer esse tipo de coisa. Então, para que você vai demolir e construir? Então, quando você vai reformar, lógico, você vai fazer um retrofit, você vai usar novos materiais, novas tecnologias, a digitalização, tudo isso, né? Mas... eles usam materiais cada vez mais sustentáveis, e tem uma coisa engraçada, quando a gente vai aprovar um projeto no Brasil, você tem que aprovar o recuo, o gabarito, né? Basicamente, o coeficiente de aproveitamento, você tem, assim, a parte mais de insolação e tal. Aqui, não. Se você, por exemplo, eu vou usar uma pedra que vem da Itália, da puta que eu pariu, você não aprova o projeto. Eles não deixam. Então, assim, eles não querem que você use materiais que vêm de muito longe, porque não é sustentável, e você acaba não aprovando o projeto porque você quer usar um material que não vem daquele local. Vocês trabalham em cima das leis de restauro, essas coisas? E não é nem só restauro, se você vai fazer um prédio novo também. A aprovação do projeto hoje, ela quer saber da lista de materiais de onde vem. Se tiver um coeficiente de custo, de transporte, de energia maior, tal, você não aprova o projeto.
Então, é como se você usasse em Santos materiais, aí você quer trazer um granito da Bahia, você não conseguisse. Entendeu? Eu não estou falando que está certo ou está errado, mas eles querem que você comece a usar materiais mais local. É o que eles estão fazendo. Melhore, é o que você falou, sustentabilidade está em jogo também. Então, essa questão da sustentabilidade, eu sei que tem muito modismo, tem muita gente chata, tem muito exagero e tal, mas tem muita coisa estranha acontecendo, né? O clima tá estranho pra caramba, tá louco, meu. Aqui tá ficando louco o negócio. A gente vai começar a fazer vinho na Inglaterra, você vai ver. A lavanda, que é da área de Provence, está acabando. Hoje, o maior produtor de lavanda da Europa é na Bélgica. Tá mudando as coisas. O clima está mudando. Você passa um calor infernal aqui. Infernal. Os caras não têm ar-condicionado. Tá? Quem quiser aí, larga a arquitetura, monta uma empresa de ar-condicionado e vem para Paris. Você vai ficar rico. Mas é sério. Então, os caras estão assim, os caras estão ficando... E isso não é política. Está acontecendo, Entendeu? Não neva mais em Paris. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, eles estão realmente ficando fissurados. Eles já fizeram muita cagada? Fizeram. Na Alemanha, destruíram florestas, sim. Só que eles estão arrependidos, entendeu? Então, essa questão do material é muita madeira e muita pedra, muita coisa sustentável. E assim, você vai usar um material, que é lindo o material, mas como ele é feito? Ele é feito de uma maneira que eles estão pegando a cadeia inteira. E isso faz parte da aprovação do projeto. Não sei se vocês estão sendo chatos, mas é assim que está sendo aqui. Legal. Vou passar aqui a palavra. Oi, Luiz, tá, mas escuta. Eu ia te perguntar uma questão. Você falou justamente sobre a madeira engenheirada. Você acredita isso em forma de um conceito? Ou você acha que vai entrar numa escala comercial? E esse material circulou mais em relação ao Brasil ou à Europa? Porque na Europa tem essas reservas para poder fazer isso de forma comercial, ou você está fazendo mais referência ao Brasil, aos projetos do Brasil? Eu não te entendi no começo, desculpa. Eu não consegui te cortar. Imagina, desculpe eu, então. Você citou a madeira engenheirada. Eu não sei se você citou, desculpa, como uma forma de ser usado mais no Brasil ou na Europa, porque engloba também as reservas, os fornecedores. E se isso é um conceito, ou você acha que possa sair para a escala comercial mesmo? A forma de usar em laje, fazer toda a estrutura dessa forma. Então, a madeira engenheirada, ela é muito usada na Europa. Ela é usada há muito tempo, não é nenhuma novidade. E é muito usada nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, a gente tem um problema que é a importação. É muito cara, por causa do câmbio, por causa do frete, etc. e tal. Tinha uma fase, 2017, 2018, que a gente ainda importava de uma maneira, vamos dizer, a gente ficava com uma estrutura 20% mais cara do que o normal, a gente fez esses estudos, mas depois que o câmbio estourou, 2019, 20, ficou impraticável. E aí a gente está com uma fábrica começando no Brasil, as fábricas estão começando a aumentar. Então, eu acho que dá para conseguir uma escala razoável, mas eu acho que a gente vai ter que... Hoje, no Brasil, só para você ter uma ideia, a lei, a gente não conseguiu ainda aprovar projetos com mais de 5 andares em madeira. Não pode. Aí você tem que cobrir. Então, assim, não adianta você fazer em madeira... Tudo bem, você faz em madeira e vai fazer um cobrimento de concreto, mas aí, entendeu? Né? Então, a gente tem muita dificuldade ainda. Não é uma coisa fácil. Então, a gente está fazendo... a ITA, por exemplo, ela usa madeira engenheirada, né? Para casas, edifícios 2, 3 andares. A gente quer começar a subir esse patamar, mas aí tem que fazer muita ginástica com o bombeiro,
com a parte dos fungos, com a sanitária e tal. É difícil, você sabe, né? Eu acho que essa parte que é mais difícil. Mas, por exemplo, a Mata está fazendo a fábrica dela, né? Ela tem uma empresa de florestamento, e eu acho que preço, custo ela vai ter. O problema é a aprovação hoje. Não é ter uma madeira engenheirada com custo baixo. Isso a gente vai alcançar. E, por enquanto, eles fazem essa madeira para outros meios, né? Até para escoramento, para obra em geral. Perfeito. Oi, meu querido, primeiro, merci. Você foi, na verdade, um presente de aniversário para a associação. É a nossa maneira, a nossa diretoria quis dar um presente para a associação, para todos os associados nesse mês de aniversário, e o presente está você. Mas o que a Kátia quis perguntar para você foi a respeito das reservas aí. Aqui a gente tem que importar por causa da tecnologia que a gente não tem. É isso que eu entendo? Madeira engenheirada. A madeira engenheirada do Brasil, ela é trazida do Brasil, né? Sim, a matéria-prima, mas a tecnologia é daqui também. Ela é engenheirada aqui. Ou não, a tecnologia a gente tem que trazer. Não, a gente está inaugurando uma primeira fábrica, que é da Mata, que é uma empresa... A Mata está inaugurando esse ano uma fábrica. A gente tem a tecnologia, mas não tem a fabricação, né? Perfeito. E a gente está inaugurando esse ano uma primeira fábrica. É um começo. A gente tem que ter a nossa fábrica, a gente tem que ter aí no Brasil, porque não é sustentável ficar trazendo madeira da Áustria, por exemplo. A gente ia fazer esse prédio de madeira trazendo da Áustria. Não tem cabimento você trazer madeira da Áustria, madeira engenheirada para fazer, de navio, para fazer um prédio, entendeu? Mas a gente ia fazer, por quê? Porque era um primeiro prédio de madeira, é para pegar o negócio, né? Aí um investimento conceitual, vamos dizer assim, mas não é sustentável. Então, a gente tem a tecnologia, a gente sabe fazer, a fábrica vai ser inaugurada esse ano ainda, mas ainda a gente tem que passar, acho que hoje o mais problemático são os órgãos de aprovação. Sim. Né? No caso da Europa, você já falou que tem reservas na Áustria. A gente não imaginou que aí na Europa vocês tivessem um fornecimento de madeira como a gente tem aqui. Tem ainda aí? Tem. Mas a quantidade é toda de reflorestamento, né? Sim, com certeza. Eles já apanharam bastante. Eles já fizeram muita cagada aqui. Sim. E vem que depois querendo dar pinto na gente aqui para você. Pode ter certeza. Todo mundo já fez. Hã? Seu vizinho acendeu a luz atrás de você. Ele deve estar assistindo. Obrigada, viu, querido? Beijinho na gente. Mais alguém? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A minha dúvida é se a madeira engenheirada, além do fator sustentabilidade, ela também traz conforto para quem usa o espaço. Questão de um clima mais ameno internamente, principalmente aqui no Brasil, que está entrando no verão agora, faz muito calor. Se isso também seria um fator relevante para essa moda pegar. Então, a madeira, primeiro assim, a madeira engenheirada você não precisa usar no edifício inteiro, né? Você pode, mas assim, respondendo a pergunta, você pode mesclar vários tipos de estrutura, né? Agora, a madeira, ela pode ser usada como a pedra, como concreto, da mesma forma. Por exemplo, você pode ter espessuras maiores e menores para alcançar inércia maior. Tudo bom? Beijo para vocês. Você pode usar mais ou menor a espessura para ter mais inércia, né? Por exemplo, aqui na Europa, né?
Os prédios que têm aquelas grandes paredes grossas, né? A gente tem conforto térmico, né? No verão, aquele calor horrível lá dentro está geladinho, e no inverno aquilo preserva o calor. Então, a madeira é a mesma coisa. A gente pode usar a madeira engenheirada com mais ou menos inércia, com mais ou menos fechamentos de vidro, né? Que a gente sabe que o vidro tem esse problema da inércia. Aí você pode usar um vidro duplo, com vácuo. Então, enfim, você tem que usar madeira com outros materiais e de uma forma que atenda àquele ambiente daquele local. Eu não vejo nenhuma... Eu não estou defendendo a madeira engenheirada, tá, gente? É só uma outra forma da gente pensar um material para trabalhar a estrutura de um prédio. Mas a gente tem várias formas de trabalhar com a madeira. E a inércia, porque você sempre tem a briga, né, do acústico, do lumínico e do térmico. E depende os vazamentos que você tem, os fechamentos, a espessura, você vai trabalhar de uma forma melhor ou pior. Não é a madeira que vai ser a causadora de uma coisa ou de outra. Entendeu? Eu não sei se eu fui confuso. Sim. Obrigada. Para nós é uma novidade, né? Para nós, a madeira engenheirada é uma novidade. Né? Para nós, a madeira engenheirada, é o termo, é uma novidade. Para nós é uma novidade grande. Então, por isso, talvez a gente tenha se atido mais a perguntar sobre ela, entendeu? A madeira engenheirada, o que ela passa a ter tratamentos para estrutural, é isso que é importante, porque ela tem que atingir níveis de compressão, de tração, de flexão importantes. Ela tem que ter um tratamento de fungos, que é o grande problema para você vender para o consumidor final, e ela tem que ter... ela é feita de uma maneira que a crosta primeira dela pega rápido, e depois ela tem um cerne, pega fogo, né? Um cerne que demora muito para pegar, para ela que tem uma propagação mais lenta que, por exemplo, concreto armado, senão você não aprova. Então, essa tecnologia, a fabricação dela é feita visando muitas outras coisas, não é só isso. Imagina você vender um prédio de madeira, o cara não vai comprar. O cara não vai comprar. Então, por exemplo, esse prédio da Vila Madalena, que a gente fez o projeto era para alocação, para renda. Senão ninguém vai comprar. O cara não vai comprar o primeiro. Eu não compraria. Ninguém compraria. Mas eu sei que vai funcionar. Então, modo de falar, é o mercado, entendeu? E como eu disse, aqui na Europa, o pessoal já está falando em usar pedras de novo. Pedras mesmo. Pedras, monolitos, coisas... Por quê? Porque aqui tem pedra. Então, por que a gente vai trazer a madeira engenheirada na puta que pariu se tem a pedra aqui do lado? Entendeu? É isso que está sendo esse movimento hoje, de tentar buscar o material local. Oi, Aloysio, é o Celito, tudo bem? Ô, cara, meu amigão, querido. Tudo bem? Beijão para aqui, cara. Depois dessa palestra, cara, a gente já está aqui no Quero Mais, né? Tu já sabe que tu vai ser intimado a fazer outras e pegar meia dúzia desses prédios, não dá para escolher 1, 2. A cidade de Matarazzo, você já vai ser intimado a fazer um city tour lá com a gente. Se tiver eu queria ter levado vocês na obra, cara. Ah, falha. Aquela capela erguida daquele jeito, aquilo... Cara, mas eu vou falar, eu ia muito lá, porque a gente quase quebrou por causa deles, viu? Mas, cara, acho que a gente gostaria muito de um repeteco para falar individualmente de alguns desses projetos, porque é muita informação. A gente está aqui, assim, babando com a qualidade e a diversidade dos projetos, né? E se você puder dividir isso com a gente, com a molecada que está aqui vendo, e os que não vieram, eu acho que tem muita informação para passar para a gente. Foi um prazer para nós, né? E aprender um pouquinho. Aí tu ainda pensa a profissão de arquitetura aí, onde você fala
Quer dizer, é tudo que o pessoal que veio, acho que veio buscar isso, um pouquinho dessa informação. Pô, se meu filho for para a França, ele vai fazer como? Se eu quiser ir para a França, eu vou fazer como? Então, assim, cara, parabéns pela sensibilidade na extensão toda da palestra, porque deixou a gente um pouco mais fã de você e, ao mesmo tempo, querendo algo mais, né? Então, legal, cara. Uma boa noite para ti. Cara, eu te agradeço o que você falou. Assim, uma vez eu estava falando com um deles, eles falam assim, meu, aqui ninguém é gênio, não existe gênio, não existe ninguém... Tudo já foi inventado, né? Tudo já foi inventado, tudo já foi criado. Não existe gênio, não existe ninguém tão bom, né? Eu estou falando isso de uma maneira positiva, gente. Tudo foi inventado. O que a gente tem é vivência, é repertório. Eu acho que o pessoal daqui, eles têm mais repertório porque eles passeiam mais, olham mais, entendeu? É essa vivência de você olhar o que está acontecendo, que eles têm mais facilidade que a gente. Eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro, meu, ele é muito bom. Ele é demais. E aqui, vou te falar, eles amam os brasileiros. E aqui na Triptych, tem brasileiros trabalhando aqui. Eles curtem muito, por exemplo, uma coisa que a gente tem, que a gente não vê tanto no europeu, que é essa parte de adaptabilidade, né? A gente é adaptável, a gente dá um jeito, a gente é mais sofrido, eu acho, né? A gente é um país que tem mais dificuldades, então a gente não tem tanta, como se fala, tanto xixi, né? Xixi aqui é frescura. A gente vai atrás e resolve. E aqui o pessoal é mais... Nha, 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 nha. Então, eu acho que o brasileiro tem... Só que a gente mora num continente, então a gente não vive tanto a diversidade. E eles vivem uma diversidade, né? Eles vão para a Holanda, pegam um trem, 3 horinhas estão lá, né? Eu acho que esse repertório de ver as outras coisas ajuda muito, porque é o que eles falam para mim. Tudo já foi criado, tudo já foi inventado. O que a gente precisa é ter repertório, é precisar conhecer o que já foi feito e transformar. Porque a gente é muito bom. Mas a gente não tem tanto acesso a isso, né? Essa que é a grande verdade, cara. Eu acho que a gente tem muito futuro, Brasil e tal, mas é aquela coisa, né? A gente vai entrar numa conversa meio chata. Essa tarde não foi nada chata aqui. Te agradeço demais essa participação. Eu sei que aí já está no horário avançado. Um abraço forte para a Kitty também. E aí eu acho que a gente deixa assim, uma pré-agendada para quando você estiver em São Paulo, ou aqui em Santos, óbvio, a gente tentar fazer planos, tá bom? Para você ser aí o nosso instrutor, aí, o nosso mentor aí. Imagino. Tá bom? Imagina, se eu puder ajudar, eu que agradeço vocês e agradeço terem tido essa vontade de estar aqui e obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Gosto muito da associação mesmo. Tem uma coisa antiga com a associação. Foi fantástico e até porque você participou na prévia do aniversário de 85 anos. Então, você acha que... Eu acredito nessa ligação. Eu acho que o universo conspira. Tá bom? Obrigada. Boa noite aí para vocês. Obrigado você, viu? Obrigado vocês. Beijo.